Você vai sentar aqui com a gente? Vai sentar por aqui com a gente ou não? Tá. Turma, então vamos iniciar a nossa prática. Quem puder, desencosta um pouquinho aí onde está encostado. Quem ainda está no trânsito, aí no carro, tudo bem, mas se tu só mentaliza esse momento no início da prática, do estudo. Fecha os olhos um pouquinho. Faz uma inspiração ampla. Põe as mãos na frente do tórax. E 3 vezes vamos entoar o mantra de Krishna. Nos prepara esvaziando o pulmão. Respira grande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Que esse nosso estudo possa ser rico, profundo, que a gente possa contemplar e assimilar o que vai ser falado aqui. Bom, turma, a gente está caminhando aí para o final, né, do nosso estudo, capítulo 14. Então, depois dele só vai ter mais 4 capítulos e a gente já encerra ali todo esse conhecimento que Krishna apresenta na Bhagavad Gita, né? Então, a gente percebeu que a partir do capítulo 13, Krishna começou a trazer um conhecimento mais empírico, mais descritivo, mais analítico. Tanto é que essa seção temática do 13 ao 18 é chamada conhecimento, né? Então, Krishna vai falar várias coisas, vários aspectos sobre conhecimentos que são importantes para o nosso entendimento, né? Da nossa essência, da natureza divina, natureza material, e principalmente sobre o aspecto do Bhakti Yoga, né? Essa relação amorosa com Deus que a gente tem estudado já há algum tempo. Hoje eu não consegui fazer o meu resuminho, então eu vou aqui nas minhas anotações, no meu conhecimento que eu tenho um pouquinho sobre o capítulo, para a gente ir estudando, né? Então, após ter falado para Arjuna sobre a diferença entre corpo material, corpo espiritual, a gente observou, né, as diferentes composições que compõem a essência do corpo. Krishna também descreveu para Arjuna as inúmeras qualidades que o yogi deve cultivar, né, para que o que ele considera como verdadeiro conhecimento é baseado naquelas atividades, o que não é aquelas atividades é considerado o oposto de conhecimento, né, um tipo de ignorância. Então, Krishna, nesse momento agora que ele inicia o capítulo 14, chamado de o Yoga dos 3 modos da natureza material, ele vai iniciar o capítulo dando ali para Arjuna um pouco mais de profundidade, né? Então, ele começa o capítulo 1 falando assim, né? Volto a te expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, e que, conhecendo-a, todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Então é significativo o que Krishna vai falar a partir de agora, porque ele
ele acaba de frisar aqui que é o melhor entre todos os conhecimentos. Na minha experiência pessoal, do que eu já estudei, do que eu já ouvi de vários mestres, eu posso entender que quando ele diz que esse é o melhor conhecimento entre todos, é porque é um conhecimento, esse assunto dos 3 modos da natureza material, ele é algo que, se a gente tem uma noção de como isso funciona, de como ele é, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida ainda corporificados, para que a relação do batismo, do cultivo desse amor possa se manifestar com mais facilidade, né? Vamos tentar trazer um exemplo aqui, né? Poxa, você está precisando fazer um trabalho no seu computador e é um trabalho que exige bastante da máquina, né? Então, se você tem consciência dos componentes do seu computador, de como ele funciona, você vai saber direcionar. Vou colocar mais memória RAM nesse computador porque eu sei que vai melhorar a qualidade do trabalho. Ou seja, a gente tendo uma compreensão de como funciona esses aspectos, a nossa desenvoltura ela vai ter uma afinidade maior com o resultado. Então, o Krishna vai continuar falando aqui. Verso 4, ele finaliza aqui. Ó filho de Kunti, deve compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as entidades vivas, em todas as espécies de vida, tornam-se possíveis, e que eu sou o Pai que dá a semente, né? Então, o Krishna ele vai estar falando aqui o seguinte. Ele cita um pouquinho antes a existência do Brahman. A gente já falou previamente sobre o Brahman, alguns dos outros capítulos. Brahman, então, a gente pode entender que é aquela energia de Deus e manifesta, né? Essa energia que a gente percebe olhando da natureza, se relacionando com a natureza divina, né? Desse mundo, né? E a gente, Krishna mesmo falou, Chandramukha comentou, que esse Brahman é a refulgência de Deus, né? A energia externa de Deus. Se a gente trouxer um paralelo, da mesma forma que existe o Sol, existem os raios do Sol. A gente pode não ver o Sol, mesmo num dia nublado, mas através da temperatura, do calor do Sol, desses raios, a gente sabe que o Sol está ali, né? A gente percebe isso. Então, Brahman tem essa concepção da energia de Deus, que está permeando tudo que a gente tem aqui. Todo aspecto que a gente consegue tocar, ver, cheirar, sentir, provar, tudo está sendo permeado por essa energia de Brahman, essa energia externa de Deus. Então ele fala aqui que através desse Brahman é a fonte do nascimento. E através dele mesmo, ele fecunda esse Brahman, que é onde a entidade viva se manifesta. Apesar de ele mesmo afirmar que sempre fomos eternamente nascidos, aqui ela se manifesta, né? Então é nessa energia Brahman, nessa energia externa dele, que a alma começa o seu estado de mergulho na natureza material. O Brahman é uma energia espiritual, é a refulgência divina. Então, quando ela vai se corporificar, ela entra no mundo material, né? Aí tem todos aqueles elementos que a gente estudou no capítulo passado, né? Até que a alma se constitua no corpo. Até então, ela está nessa energia espiritual chamada Brahman. Então, Krishna afirma aqui que ele é o pai que dá a semente, é ele que coloca a entidade viva nessa situação para ela crescer. Tá? Até Chandramukha Swami faz um comentário interessante aqui, falando que a natureza material pode ser comparada ao ventre de uma grande mãe e o Senhor Krishna ao Pai Supremo que fecunda a semente na forma das entidades vivas na natureza material.
E aí, de acordo com as atividades que nós tivemos nas nossas vidas passadas, nós entraremos em contato com a natureza material em um determinado tipo de corpo, e ao entrar em contato com a energia material, a gente já fica ali sobre aquela ilusão, né, que comentamos, chamada Maya, que nos traz o esquecimento da nossa verdadeira natureza. Então, é importante que a gente, quando a gente entra nessa natureza material, automaticamente a gente já está sob a influência dos 3 modos da natureza material, que é o que a gente vai estudar agora. Então, conhecer esses 3 modos, entender como eles atuam e, principalmente, aprender a arte de agir e se comportar nesse mundo sem receber as influências indesejáveis que esses modos trazem, é o que vai garantir uma qualidade de vida ainda mesmo material, mas é o que vai dar base para a gente cultivar a nossa vida espiritual, né? Então, é até dito assim, eu já escutei várias vezes algumas pessoas falando assim, se você é uma pessoa que faz muita atividade piedosa, mas ainda não atingiu a autorrealização, certamente você vai nascer numa próxima vida, você vai nascer numa família com bastante recurso financeiro, uma família onde provavelmente já existe uma tendência ao cultivo da espiritualidade. Então, você vai ter menos misérias materiais, ou seja, vai ser mais fácil você cultivar, desenvolver a sua prática espiritual, né? Porque está numa família boa, que as pessoas já têm essa inclinação à vida espiritual, tem recurso financeiro, ou seja, vai ter menos misérias. Então, dessa forma, você consegue praticar uma vida espiritual acessível, mais fácil. Então, olhando por esse aspecto que eu acabei de citar, entender os modos da energia, da natureza material, é isso, né? Saber onde você está pisando, esse terreno aqui é lama pura, se eu pisar, eu vou me sujar. E aquele ali é água, não tem nem como pisar. O outro é firme, um solo sólido, então eu consigo pisar e caminhar. E aí, tendo essa compreensão, a gente consegue, da mesma forma, ter essa facilidade na prática da vida espiritual. É importante também a gente observar que nós como almas, estamos nessa condição material, num corpo material, e estamos sob a influência dessa energia material, incluindo esses 3 modos. Todos os nossos sentidos, como a gente já mencionou, eles são limitados, né? A gente não tem uma perfeição dos sentidos. Às vezes a gente fala, nossa, está um cheirinho bom de tal coisa, quando vai ver é outra coisa. A mente, ele processa aquilo, então sempre tem uma deturpação, a visão, sempre gosto de falar aquele lance, né? De longe, na rua você acha que é um cachorro, quando você chega perto é um saco de lixo, né? Então, os sentidos, eles têm são falhos. Da mesma forma, qualquer conhecimento que a gente adquire nesse mundo, ele ainda ainda foi adquirido nessa plataforma material. Então, ainda não é um conhecimento perfeito, né? O conhecimento perfeito, ele precisa vir através de uma fonte espiritual. Por isso existem inúmeras práticas espirituais, para que a gente possa alimentar a alma com aquilo que é da essência dela. A gente está aqui alimentando nosso intelecto com conhecimento que é material, mas para alimentar a alma precisa ter um conhecimento que é espiritual, né? Então, às vezes a gente pode ter algum tipo de falsa pretensão de que agora eu já sei de tudo, porque 20 anos que eu estudo isso, tantos anos que eu faço isso, eu tenho muito conhecimento. De fato tem, mas ainda numa plataforma material, sob a influência dos modos da energia material. Então, a importância desse cultivo espiritual é isso, né? Porque você vai nutrir a sua essência com conhecimento verdadeiro da mesma fonte dela.
E isso ajuda a gente a progredir na nossa caminhada. Tá? Então, Krishna vai começar agora, a partir do verso 5, falando sobre a consistência desses 3 modos. Então, aqui, a gente vai precisar ler um pouquinho, porque é importante ver alguns detalhes para a gente ter mais compreensão e saber como administrar isso depois. Então, vamos ler aqui o verso 5. A natureza material consiste em 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna condiciona-se a esses modos. Então, é aquilo que a gente comentou. Estamos lá nesse Krishna fecundou esse Brahman, trouxe a entidade viva para a natureza material. Quando ela, de fato, está na natureza material, ela já está sob essa influência dos modos e já se condiciona. Tá? Continuando. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados nesse modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. Continuando. O modo da paixão nasce de desejos e anseios limitados, ó filho de Kunti. Por causa disso, a entidade viva corporificada permanece às ações fruitivas materiais. Ó filho de Bharata, fica sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas corporificadas ficam iludidas. O resultado desse modo são loucura, indolência, sono, que atam a alma condicionada. A gente vai continuar lendo um pouquinho, mas vou fazer uma pausa para comentar aqui. Então, assim, os modos da natureza material, eles estão aqui. Eles estão permeando tudo. Todas as entidades vivas. Tudo que é entidade viva, seja humano, animal, bactéria, planta, estão sofrendo essas influências. A diferença é que nós humanos podemos ter consciência disso, né, e usar isso a nosso favor. Mas é importante a gente olhar para esses modos da natureza e entender que eles estão aqui todos ao mesmo tempo. Então não é que assim, agora eu estou na paixão, agora eu estou na ignorância, agora eu estou na bondade. Sempre vamos estar sendo influenciados por todos. Só que em algum determinado momento, mais por um e menos por outro. Isso vai depender da nossa consciência, vai depender de como a gente sabe da existência disso e nos comportamos perante a isso. Tá? Então, a gente viu aqui, Krishna falando que o modo da bondade é um modo que ilumina, é um modo que traz uma sensação de felicidade para a entidade viva. O modo da paixão é aquele modo que cultiva no indivíduo a vontade de posse, né, de possuir coisas, de desfrutar dessas coisas. E esse modo da ignorância, ele é conhecido como um modo onde a pessoa está no oposto da bondade, né? A pessoa ela é letárgica, a pessoa não tem assim um refinamento para lidar com outras pessoas, com o seu trabalho, como se ela fizesse as coisas de qualquer jeito, né? Estou tentando trazer um exemplo assim mais objetivo possível, né? Mas o ponto é que nós precisamos desses 3 modos em tudo. Por exemplo, a gente, quando vai dormir, a gente precisa ter mais percentual de modo tamas, ignorância, porque a gente precisa relaxar, o corpo precisa desligar, então a gente vai entrar nesse estado letárgico para que a gente consiga descansar. Da mesma forma, quando a gente acorda e vai fazer alguma atividade, a gente precisa dar aquele tranco, né? Então vem o modo da paixão e a gente manifesta energia. E quando a gente vai fazer a nossa meditação, as nossas orações, a gente precisa ter mais consciência desse modo da bondade para centrar, conseguir, né,
da mesma forma que a gente está estudando aqui. A gente precisa estar na bondade para assimilar esse conhecimento. Então, a gente utiliza os modos da bondade o tempo todo ao nosso benefício e ao nosso desbenefício, né? Ou seja, pode ter, a gente pode, de acordo com o que a gente agir sem consciência, a gente pode colher algumas coisas que não são legais, porque é a natureza da matéria, né? As leis desse mundo, né? Esses modos, eles vão trazer isso. Então, eu só quero dizer assim, que o tempo todo estamos influenciados pelos três, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que eles são necessários em algum momento. O que a gente não pode, por exemplo, é cultivar um estilo de vida em que a gente passe a maior parte do tempo na ignorância. Krishna vai descrever um pouquinho mais aqui sobre as características, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é envolvida demais nessa natureza tamásica, né? Que vem de tamas, que é esse modo chamado ignorância, é uma pessoa que não é muito organizada, que ela está em um ambiente que ela não se preocupa com a limpeza, a limpeza dela mesma, a limpeza do ambiente, ela faz as coisas de qualquer jeito, né? Então, quem que quer se aproximar de uma pessoa assim, né? A gente, poxa, imagina aquelas pessoas que a gente vê na televisão, os acumuladores, né? Que tem isso aí é tamas total, né? É escuridão total. A pessoa está tão imersa num limbo ali que ela não está muito influenciada por aquela energia e ela não consegue sair. Então, tamas atrai isso. Paixão atrai tudo que é muito enérgico. E bondade é o que te coloca no centro, tá? Então, vamos continuar aqui só lendo um pouquinho da descrição para a gente iluminar a nossa consciência sobre esses modos, tá? Tá. Olha só que interessante, isso que a gente estava falando. Às vezes, o verso 10. Às vezes, o modo da bondade se torna preeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância, ó filho de Bharata. Às vezes, o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Isso que eu comentei, né? Estão oscilando, mas ainda assim estão sob a influência de todos. Dessa maneira, há sempre competição pela supremacia. As manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Então, olha que interessante, a gente vai voltar lá para os capítulos iniciais do Bhagavad Gita, quando a gente fala do gozo dos sentidos, né? Quando o gozo dos sentidos está muito aberto, a gente está ali só querendo desfrute, a paixão vai subir, porque você está querendo ali satisfazer o corpo material. Agora, quando a gente ilumina esses sentidos com conhecimento, como Krishna descreveu no capítulo anterior, aquele que é autocontrolado, aquele que sempre pensa em mim, aquele que estuda acerca de mim, então, ou seja, estamos iluminando os sentidos com conhecimento, a gente sabe dosar esse desfrute, né? A gente usa a matéria, mas com a consciência elevada, né? Então, ele escreve aqui, né, que a gente pode experimentar o modo da bondade quando esses sentidos estão iluminados pelo conhecimento. Ó melhor entre os Bharatas, quando há um aumento no modo da paixão, desenvolve-se sintomas de grande apego, atividade fruitiva, esforço intenso e anseios incontrolados. O que é esse esforço intenso? Vou fazer isso, custe o que custar, mas eu vou conseguir isso. Nem que eu leve minha vida inteira para conquistar isso, eu vou fazer isso. A pessoa ali se determinou, coloca uma paixão e aquilo move ela, né? E aí ela vê anos da vida dela passar e ela deixou de lado o que era mais importante, né? Quando predomina o modo da ignorância, ó filho de Kuru, manifestam-se a escuridão, inércia, loucura e ilusão. E aí Krishna vai começar a falar umas coisas interessantes aqui, que é quando a pessoa abandona esse corpo em algum estado específico desses modos de energia material.
Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge planetas superiores, puros, onde residem grandes sábios. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades destrutivas. E quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. Não vou adentrar muito esse ponto, mas só para a gente entender o que isso significa, como a gente falou, como Krishna falou, existe um momento de criação do universo e um momento de destruição, e novamente, em um determinado tempo, tudo isso vai ser criado novamente. E aí, quando isso é criado, inúmeros planetas são criados. Nós estamos aqui no planeta Terra, mas existem inúmeros planetas que são habitáveis de acordo com as condições daquele planeta, que é o que Krishna falou aqui. Se você, então, a vida inteira foi piedoso, praticou caridade, esteve no modo da bondade, mas ainda assim não evoluiu ao ponto, né, de transcender a matéria e voltar para a morada espiritual, pode ser que você acesse algum desses planetas e tenha mais facilidades para continuar a sua vida espiritual. E o contrário também, que é o que ele fala aqui, né? Se a gente nasce no modo morre no modo de ignorância, aí a natureza material entende. Pô, essa pessoa, então, ela não tem necessidade de ter um corpo material, um corpo humano, com consciência, porque ela a vida inteira, essa vida toda dela não usou o corpo para isso. Então eu vou dar lugar para alguém que está precisando de um corpo, e essa pessoa vai com um corpo animal que não tem essa consciência, né? E aí a gente volta no que a gente já falou há algum tempo atrás. Em algum momento, então, as entidades vivas que estão em corpo animal, seja por uma misericórdia de algum humano que canta um mantra para ela, ou que ela, pela sua natureza mesmo de evolução, ela volta a ter um corpo humano e continua o seu progresso de evolução, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Vou ler só mais uma descrição aqui para a gente não se prolongar muito nesse aspecto. O resultado, continuando no verso 16. O resultado da ação piedosa é puro e se diz que está no modo da bondade. Mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria. E a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Do modo da bondade desenvolve-se o verdadeiro conhecimento. Do modo da paixão desenvolve a cobiça. E do modo da ignorância desenvolve-se tolice, loucura e ilusão. Engraçado, o Krishna já falou 3 vezes que a ignorância desenvolve loucura e ilusão. Então, leva a pessoa a um estado mais grave mesmo, né, de consciência. Então, agora, essa foi só uma pequena descrição, né, do que Krishna falou sobre esses modos da natureza. Existem muitas outras descrições que a gente pode ter conhecimento para saber lidar, mas eu acho que todo mundo aqui vai conhecer esse exemplo, pelo menos os mais maduros, né? Como o nosso amigo ontem falou no nosso encontro de mantras, né? Os mais maduros vão lembrar dessa referência. Aquele desenho da Disney, que o Pateta está em casa se preparando para ir para o trabalho e tal, e ele está numa vida boa, mó tranquilo e tal. Ele entra no carro para ir trabalhar. Entrando no carro, que ele sai na rua assim e já toma uma fechada, pum, já se transforma, né? Já vira um monstro ali dentro do carro, direção. Ou seja, a pessoa estava ali em algum modo, a hora que ela entrou ali na direção e viu toda aquela intensidade, aquela loucura, modo da paixão, acelerou e ele vira aquela personalidade intensa, né? E aí eu costumo comentar isso com vocês também, né? O trânsito é algo que mexe muito com a nossa forma de ser influenciado por esses modos. E para sair disso, depois precisa ir cantar muito mantra, precisa meditar, precisa ficar em silêncio, porque fica, né? Aquele negócio fica. Eu, com uma experiência muito pessoal, quando eu estou atrasado para um compromisso, eu sinto que eu entro muito fácil, quer dizer, que eu sou muito influenciado por essa energia da paixão. E aí eu chego no compromisso, às vezes cheguei no tempo,
mas, nossa, para conseguir me estabilizar, para fazer o que tem que fazer, ainda preciso digerir um tempo para equilibrar esses modos da energia, né? Então, esse é um exemplo assim, prático, né, de como a gente é afetado, né? Não confundam assim, essa paixão, o que é chamado de modo paixão, com essa paixão que a gente... a paixão de uma pessoa por outra, né? Paixão pode ser entendida ali como pensamentos, ações, comportamentos que envolvem muita energia, que você precisa estar muito, uma ação muito intensa para aquilo acontecer, né? Que é como o Krishna descreveu ali, o trabalho árduo, né? A pessoa tem que trabalhar mesmo para conseguir algo. Então, isso é um exemplo desses modos. Quanto mais a sua influência aumenta na pessoa, o modo da bondade, ele limpa internamente e externamente. Isso aqui eu já estou lendo uns trechos do comentário, tá? Sua visão torna-se cada vez mais correta e os seus sentidos, tais como o paladar e a audição, mais refinados. Então, a gente está cultivando ações, práticas que são situadas no modo da bondade. Vou trazer o exemplo do nosso encontro de ontem, de mantras. A gente estava aqui cantando mantra, reverberando a potência sonora divina, que está cultivando o modo da bondade, né, gente? Enquanto outras pessoas, não estou querendo trazer nenhum julgamento aqui, só estou colocando a posição de que talvez outras pessoas optaram por ir para uma balada, ir para algum lugar, beber algumas coisas que colocam ela sob influência de outros modos, tá? Da paixão, modo de ignorância, principalmente quando a pessoa se alcooliza, né, num estado intenso, o que mais predomina é a ignorância. A pessoa não está nem consciente sobre ela, então ela faz inúmeras coisas que às vezes ela se arrepende depois, né? Então, só estou trazendo um exemplo aqui para a gente observar que esses modos influenciam. Então, a pessoa que está cultivando, está praticando o modo da bondade, ela vai então passar a refinar a sua própria experiência, né? E com esse refino, é como se ela estivesse sintonizando ali no rádio a frequência dela com a frequência de Deus. Então, a gente está falando aqui de Bhakti Yoga, relacionamento individual, amoroso com Deus. A gente precisa sintonizar mesmo a nossa consciência, e o que faz isso é bondade. Sobre a influência do modo da bondade, a pessoa sente maior sensação de felicidade e naturalmente se atrai pelo avanço em conhecimento. Então, a pessoa que está cultivando bondade, ela quer avançar mais em conhecimento. Livrando-se gradualmente das atividades pecaminosas e, consequentemente, das suas reações, ela não sente tantas misérias desse mundo. Então, a pessoa que está ali cultivando bondade é aquela pessoa que vai passar pelas adversidades desse mundo de maneira mais tranquila, né? Ela vai reclamar menos, ela vai entender que talvez tenha um propósito para aquilo que ela esteja passando, e ela vai talvez entender que tudo está sendo permeado por Deus, né? Então ela vai de alguma forma passar por aquilo de maneira leve, ao contrário de uma pessoa que já está num modo de paixão ou ignorância. A pessoa vai reclamar muito, ela vai fazer um escarcéu, ela vai se vitimizar, né? Então é interessante, olha só, perceber que esses modos, quando a gente se ocupa mais nesses modos pacíficos, vamos dizer assim, a nossa vida, ela reflete na nossa vida, a gente tem uma qualidade de vida. E aí tem um ponto importante que até Chandramukha citou aqui, que assim, vale lembrar que o orgulho é um modo situado por paixão. Então, se a pessoa que está na bondade, em algum momento ela fala assim, eu sou um yogi muito pacífico, olha só o meu estilo de vida, eu faço caridade, eu faço isso, aquilo, mas a pessoa sente prazer e fala isso, né? Então está sendo orgulhosa, então
cultivando o modo da paixão, né? Eu lembro que quando eu me tornei vegetariano, na verdade eu já era vegetariano e me tornei vegano, né? E comecei a me sentir muito orgulhoso disso, né? Porque de alguma forma eu tinha um olhar mais como é, protestante, assim, no sentido, o veganismo para mim veio como um protesto, né? Como uma forma de olhar para o mundo e falar: olha o que vocês estão fazendo, vocês estão acabando com o mundo, vocês estão deteriorando vidas, né? Então, vem com aquela raiz de protesto mesmo, né? E aí eu olhava para isso e falava: pô, se eu considero o que as pessoas estão fazendo algo de baixo escalão mesmo, né? Estão acabando com o mundo e eu não faço isso, eu sou melhor que essas pessoas, né? Então eu me coloquei num standard ali, numa plataforma de achar que eu era uma pessoa melhor, talvez por ingenuidade, falta de conhecimento. Assim, a ação que eu estava fazendo, ela pode ser boa, mas eu em algum momento me considerava melhor que outras pessoas. Simplesmente por ser vegano, vegetariano. E aí estava vendo, não lembro agora se foi um vídeo ou um texto de Prabhupada, né, o nosso mestre, ele falando exatamente sobre isso. Ele falava assim para os seus discípulos: não sintam orgulho por ser vegetarianos, até um pombo é vegetariano. Cara, quando eu li isso, aí caiu a ficha, né? Falei, toda essa discriminação que eu tinha, que eu pensava, isso foi, cara, realmente não tem por que eu fazer isso, né? Estou sendo orgulhoso de alguma coisa que um animal que nem tem consciência é a mesma coisa, né? Mas, então, eu percebi que eu cultivava ali um falso ego, um orgulho que não era necessário. Então, cuidado, né? Até mesmo a pessoa que é mais bondosa, se ela se orgulhar muito, ela acaba se influenciando por isso. A marca principal de uma entidade viva sobre influência no modo da paixão é o seu grande anseio pelo desfrute. E a principal característica é a atração física. Então, assim, é como comentei agora no início do nosso papo aqui. Tudo que trouxer prazer para os sentidos, se não for regulado, se a pessoa vive para ter ali um esforço para dar prazer para esses sentidos através do que é físico, isso vai caracterizar muito esse modo da paixão. Então, a pessoa... Vamos só tentar trazer um estereótipo assim. A pessoa que está na bondade, ela é uma pessoa mais neutra. Ela não tem necessidade de vestir roupas chamativas. Ela fica satisfeita com coisas mais simples, né? Ela passa a valorizar menos coisas materiais e dar mais importância para aquilo que é espiritual, mas lida bem com essas coisas. Agora, uma pessoa que está em modo da paixão, que sofre muita influência por esse modo, ela tem a necessidade de exibição, né? De ter coisas que chamem a atenção para que as outras pessoas olhem para ela e alimentem o ego dela, né? Nossa, olha que carro legal que você tem, essa roupa, isso, aquilo. Então, ela vai começando a ter prazer no ego e nos sentidos. Perdi aqui. Aí tem um trechinho que eu achei interessante aqui, ó. De fato, mesmo que a pessoa obtenha... Então, a gente está falando ainda do modo da bondade. A pessoa está lutando arduamente para conquistar inúmeras coisas, né? E aí, Chandramukha comenta aqui: de fato, ainda que obtenha condições financeiras favoráveis para o desfrute, a falta de paz de espírito de uma pessoa na paixão não permite que ela estabeleça conexão com a felicidade verdadeira. Então, o que move as pessoas a encontrarem a felicidade é a paz de espírito. Não a posse sobre as coisas, não o apego sobre as coisas. Então, se você, em algum momento,
identificar que você tem ali um apego muito grande à matéria, que você tem uma necessidade muito intensa de satisfazer esses sentidos e cultivar coisas materiais, observa se você está sendo feliz com isso, se de alguma forma isso está trazendo felicidade. Porque, por exemplo, o acúmulo de coisas, não estou falando agora daqueles mega acumuladores, estou falando da gente acumular coisas, né? Propriedades, carros, enfim. Também pode ser negativo. Se em algum momento você precisar se desfazer disso, ainda mais se você tiver urgência, vender coisas não é fácil. Vender uma casa, vender um carro, isso leva tempo, estamos vendendo uma coisa de R$10, né? Então, às vezes, lidar com a necessidade de ter que vender os seus bens vai te trazer um sofrimento muito grande. Porque, primeiro, que você pode estar apegado. Segundo, porque você tem a necessidade de querer vender aquilo para ter dinheiro para conquistar outra coisa. Então, é um ciclo que é viciante, né? De você possuir, uma vez que você possui, você quer possuir outras coisas, mas para você não tem grana para possuir, então você tem que vender aquilo, aí você sofre, batalha para vender aquilo, entra em frustração, porque às vezes dá certo, às vezes não dá, aí consegue, agora eu tenho dinheiro para desfrutar de outra coisa. Então é um ciclo que não vai trazer a paz interior. Quanto mais matéria você buscar, mais você vai se afastar dessa paz interior. Vamos ler um trechinho aqui que fala aqui mais um pouquinho sobre o modo da ignorância. O modo da ignorância é exatamente o oposto da bondade. Nada de conhecimento, nada de limpeza, nada de felicidade. Uma pessoa sob a influência da ignorância tende à degradação, insanidade, e sua consciência torna encoberta, impedindo que ela entenda o verdadeiro significado da vida, a autorrealização espiritual ou, no mínimo, um crescimento pessoal. Aquela pessoa que não tem o mínimo de vontade, fazer um esforço para melhorar, tal fulano que se vire, eu sou assim. Não tem uma compaixão, né, de querer melhorar as relações em volta. E essa pessoa, dificilmente ela vai sentir gosto quando tem contato com um conhecimento de natureza espiritual. A pessoa pode ter vindo aqui no nosso encontro de mantras ontem, pode até ter cantado, mas só cantaram umas coisinhas lá, não se conecta, assim, não tem o refinamento que a bondade traz, né, que a gente leu. Na ignorância, a pessoa não é capaz de planejar sua vida e não tem metas superiores, não tem foco, não se esforça para obter nem sequer suas necessidades básicas. Por tolice e falta de discernimento, é constantemente levada a executar atividades que resultam em miséria. Então você vê que aquela pessoa que está patinando na vida, né, todas as escolhas que ela faz, de alguma forma leva a fazer ela sofrer. E ela não consegue sair daquele limbo ali, né? Então, essas descrições que nós lemos agora são descrições assim, acentuadas desses modos da natureza. Como eu mencionei, a gente está o tempo todo sendo influenciado pelos três, precisamos desses modos para trabalhar, para dormir, para viver, mas quando uma pessoa se afasta muito do propósito da vida humana, ela vai tender demais para algum desses aspectos. E aí, essas consequências aqui. Tem horas fáceis? Ok. Bom, eu li bastante sobre a descrição desses modos da natureza e agora eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo para a gente encerrar o nosso capítulo aqui. Eu já comentei isso em alguns estudos passados, que por mais que o modo da bondade seja o ideal para a gente cultivar a nossa vida espiritual, ele ainda é material, ele ainda é natureza material. E o nosso objetivo como vida humana não é então ir para planetas superiores, para a gente ter menos miséria, para a gente ter mais acesso ao conhecimento. Então, o que Krishna fala no Bhagavad Gita é que o objetivo da vida humana é cultivar amor por ele, amor por Deus.
Então a gente precisa de bondade para refinar isso, para ter esse gosto, essa percepção de querer se aproximar de Deus, mas a meta que Krishna fala no Bhagavad Gita é quebrar o ciclo de samsara, nascimentos e mortes, transcendência. Transcendência significa romper esse elo da alma com a natureza material, né? E, de fato, tornar a sua consciência espiritualizada. O modo da bondade, ele é ótimo para a vida espiritual, mas ele condiciona a pessoa a um apego à felicidade. Então, ele coloca a pessoa, como mencionou aqui, a pessoa vai ter menos miséria, a pessoa vai ter mais facilidades, mas isso, se a pessoa não tiver consciência disso, ela pode se apegar àquilo que é muito bom. Então, ainda é um tipo de apego que aprisiona a pessoa na natureza material. Então, o objetivo da vida é transcender essas naturezas, transcender a matéria e cultivá-las em 100% da sua vida espiritual, tá? Então, como se explica aqui, uma pessoa pode permanecer transcendental aos modos da natureza, mesmo estando nesse mundo. E para isso é necessário que ela desperte a consciência de Deus. Então, o que Krishna afirma aqui nos versos do 19 ao 20 é que o indivíduo, ele mesmo ainda corporificado, se ele cultiva a consciência de Deus, ele pode transcender essas energias materiais. Mas isso aqui a gente está falando assim, de uma consciência muito elevada. Principalmente para nós que estamos nessa era que a gente falou, a era da inveja, é algo que é muito difícil, né? Mas Krishna afirma que é possível. Mas aí a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que cultivar mesmo, né? Então, assim, de fato, essa entrega devocional coloca a influência, coloca a entidade viva além da influência material. Que lembra que a gente falou lá nos capítulos 4, que é especificamente Karma Yoga, que quando a gente faz uma ação em consciência de Deus, a gente se livra do resultado daquela ação, né? O Karma Yoga, a ação desinteressada, desapegada, mas que também nos beneficia em não ter o resultado, ou seja, a gente tem menos reações materiais. Então, quando o indivíduo cultiva o Bhakti Yoga, essa entrega devocional, que aí é a questão do refinamento que eu comentei agora há pouco, você coloca aquilo que é da sua essência espiritual em contato com o que é superior e espiritual, você transcende. Porque, então tá aqui, a gente tem matéria, a gente está aqui dentro da matéria e tem o que é espiritual que está acima. Quando a gente se coloca em contato, a gente faz um furo nessa bolha material e uma relação ali de energia espiritual acontece. Se a gente faz muito isso, a consciência se eleva a ponto de passar para esse nível da matéria e permanecer, então, numa consciência transcendental. E saborear a felicidade verdadeira, tá? Aí tem um trecho muito importante que o Tia Buca falou aqui que eu gostei, que é assim: para o ser vivo, estar ou não neste mundo não é um problema. Assim como não é um problema também ter um corpo material. O problema é mal utilizar o seu corpo e atuar de forma inadequada. Se alguém utiliza seu corpo para o serviço do Senhor e ajusta suas atividades para a satisfação do Senhor, certamente livra-se do enredamento material, irá saborear o néctar da vida espiritual, sublime em consciência de Krishna. Então, o problema não é a gente estar no corpo, o problema é saber o que fazer com ele. Por isso que a gente está aqui, cultivando o conhecimento, lendo o Gita. Ótimo. Krishna já deu a explicação sobre as naturezas materiais. Aí Arjuna vai falar assim, no verso 21. Ó, meu querido Senhor, através de quais sintomas reconhece quem é transcendental a esses três modos? Qual o seu comportamento e como ele transcende os modos da natureza material? Então Arjuna ficou interessado em saber. Bom, beleza, você falou desses modos aí, mas como que é essas pessoas, né? Apesar de Krishna já falar ali que é uma pessoa no modo da bondade, cultiva limpeza, cultiva ações de autocontrole e tal, e ainda quer saber um pouco mais, né? Aí vou ler só um trechinho aqui simples, né? Para a gente ter uma referência de como a gente pode tentar ser, né? Então,
Krishna fala, no verso 22. Ó filho de Pandu, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, e nem deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com quaisquer reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que são ativos e que está situado no eu, tem o mesmo comportamento diante da felicidade suprema, que olha para um torrão de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e indesejável, que é estável, igual no louvor ou na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, que renunciou às atividades materiais. Você diz que esta pessoa transcendeu os modos da natureza material. Então, assim, a gente ouve falar muito, né, no caminho do meio, o caminho da neutralidade. Então, esse caminho da neutralidade é aquilo. Você está agindo no mundo sem se apegar com o que é bom e com o que é ruim. Então, isso é um indício de uma pessoa que está aí cultivando mais bondade e transcendendo isso, né? Mais um trechinho aqui de Changamukha. Independente da condição em que a pessoa se encontra, quem alcançou transcendência não inveja alguém materialmente bem-sucedido e nem rejeita alguém com características nefárias. Permanece neutra, sabendo que é unicamente a natureza material que está exercendo sua influência, enquanto a pessoa em si, em essência, é alma pura. Isso é muito bonito, porque se a gente olhar ali uma pessoa que é pobre e é rico, a gente pode entender que cada um talvez tenha um karma específico que levou ela aquilo, mas quem está fazendo tudo aquilo acontecer é a influência da energia material. Na essência, as duas pessoas são a mesma coisa, são a alma, né? E não tem distinção. Uma pessoa que tem consciência disso, ela se coloca numa postura neutra e vai tratar bem, vai tratar de igual para igual ambas as pessoas, ambas as espécies de vidas. Bom, chegamos aqui no finalzinho do capítulo, então, na página 186, o verso 26, Krishna vai encerrar o capítulo. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega, então, no nível Brahman. E eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível, eterno, e é a posição constitucional da felicidade última. Power off. Isso aí não aguentou, já foi embora. Olha só, o que quer dizer aqui então? A entidade viva, ela tem que tirar a sua consciência das atividades materiais e transferi-la para as atividades espirituais relacionadas a Deus. Esta atividade de intercâmbio amoroso entre Krishna e seu devoto, conhecida como Bhakti Yoga ou serviço devocional, é o meio mais seguro para atingir essa plataforma transcendental. E aí Krishna ele fala aqui, ó, a pessoa que executa esse serviço devocional transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível de Brahman. Então a gente está falando aqui que o indivíduo que cultiva essa consciência dos modos da natureza, sabe de alguma forma ir pulando de um para o outro quando é necessário, né, com controle. Então agora eu vou precisar de energia, de paixão, vou dar uma palestra, vou dar uma aula, preciso um pouquinho aqui da paixão para conseguir ter fala, para ter uma forma, preciso descansar bem, vou para o modo da natureza, agora eu preciso manter minhas práticas espirituais, então vou para o modo da bondade. A pessoa tem consciência disso e cultiva isso, de alguma forma ela então passa a se associar, se relacionar com Deus no seu aspecto impessoal, Brahman, que é essa energia toda que a gente fala aqui. E aí a gente comentou, acho que no capítulo... foi no capítulo passado, 13, sobre o Paramatma, né, super alma, que é a centelha divina de Deus presente no coração de cada entidade. E a gente comentou um pouquinho antes também, quando o Krishna fala que ele é o manifesto, o manifesto e o pessoal. São as três características dele. Os nomes científicos para isso é Brahman, e manifesto,
Paramatma, super-alma no coração, e Bhagavan, aquele que é a fonte de toda felicidade e prazer, a pessoa suprema. Tá? Então, as 3 formas possíveis de se relacionar com Deus é Brahman, Paramatma e Bhagavan, ou seja, energia externa de Deus no mundo material, o próprio Deus no coração da entidade viva e a própria fonte original, Deus, através da consciência 100% já elevada. Então, cultivando essa consciência dos modos da natureza material, a gente tem uma excelente qualidade de vida, sabe o que deve fazer, o que não deve fazer, e se relaciona muito bem com a natureza Brahman, né, a energia de Deus. E aí, se relacionando com isso, a gente passa a cultivar, refinar a consciência do que a gente estava falando e começa a perceber Deus no coração, na super-alma. E através dessa percepção, aí existe uma troca mais direta, mais amorosa, que é um estágio de subir a escadinha que a gente deu para ir evoluindo nessa consciência. Turma, eu falei muito hoje, né? Mas são aspectos que são super interessantes da gente entender, esses modos da energia material, de perceber e façam esse exercício. Quando vocês estiverem em alguma situação, que vocês consigam parar um pouquinho para refletir, opa, o que eu estou fazendo? Pelo que eu estou sendo influenciado, tenta voltar ali para o caminho do meio, da neutralidade, fluir na bondade. Perguntas, comentários, por favor. A Aline falou que tinha um monte de coisa aí para falar. Não tem nada para falar, não. Eu achei que tinha esse capítulo, achei ele mais prático e mais fácil da gente se entender com ele, sabe? Mais norteador, vamos dizer assim. E eu me identifiquei bastante com ele. Eu acho que os outros eram meio às vezes imprecisos demais, e esse eu achei um pouco mais prático e gostei disso. Legal. Porque Krishna está falando de algo que a gente consegue perceber, né? Agora, o que ele falou anteriormente, para a gente perceber é difícil, né? Então fica mais distante, né? É isso. E assim, é um conhecimento que se a gente souber perceber e colocar em prática, como eu mencionei, a vida vai melhorar, vai fluir muito bem. Tudo bem, turma? Tranquilo? Tá, joia. Agradeço mais uma vez a presença de todos. A gente está caminhando, então, para finalizar esse estudo. Eu estou muito feliz da gente conseguir estudar o Bhagavad Gita, porque é um norte muito especial para um yogi, para uma yogini. Então, tenho certeza que, em algum momento da vida de vocês, o conhecimento que a gente leu aqui vai fazer diferença, tá? Assim como fez e faz na minha vida. Por isso que eu gosto de compartilhar esse conhecimento. Vamos só finalizar a nossa prática aqui, então. Se possível, encosta as suas costas desde onde você está. Feche os seus olhos um momento. Deixe a sua respiração mais ampla. Percebe que você está aqui, presente. Percebe que existe uma nuvem de conhecimento nesse momento, pairando a sua consciência. Que de alguma forma a gente espera que esse conhecimento seja assimilado pela nossa consciência. Então sintam-se gratos por essa oportunidade, felizes por cultivar bondade, conhecimento. Que nosso estudo possa ser concluído muito em breve, com bastante êxito e felicidade e alegria. A gente une as mãos na frente do tórax, então em honra a esse estudo, em honra a todos que estão aqui, todos os mestres e ancestrais do yoga.
Nos saudamos. Namastê. Valeu, um ótimo final de semana para vocês. Capítulo 15, então, para a semana que vem, tá bom? Então é isso. Obrigada, ótimo final de semana. Valeu. Tchau. Obrigada, bom final de semana. Tchau.